não é que ele não entenda, ele vai entender. Mas a forma como você fala com ele vai ajudar muito esse entendimento. Obrigada. O deficiente fixo, não. O deficiente físico, não. Como a gente já está dizendo, a deficiência dele é física, não é intelectual. Então, o entendimento dele já é mais claro, né? Já é mais aberto. Então, ele sabe o que fazer, ele sabe como fazer, né? E o importante de tudo isso é que a pessoa ela precisa se conhecer, né? Tá, obrigado pelas respostas. Eu só gostaria de estar registrando aqui, com muita alegria, a participação da Ana Paula Bezerra Espanhol, psicanalista, moradora de Americana, ex-conselheira municipal de saúde, que eu tenho o prazer de estar apresentando a vocês agora. Boa tarde, obrigado, Ana. Fiquei muito feliz de ver também, Mário. Um prazer, Nívia, um prazer o pessoal da associação aí, a Mari, né, também. Tem muitos aí que não estão com o vídeo aberto, sei que estão presentes. Muito feliz de estar aqui, né? É um assunto que me interessa muito. Eu também tenho uma filha deficiente. Também trabalho muito com isso, com a minha profissão nova, Mário. Você viu como eu tô? Tá vendo como eu cresci? Então, é uma área muito importante, como a doutora disse. A informação, ela nos cura. A deficiência é de todos nós, né? Nós não somos completos. E a gente tem um preconceito de dizer, ó, o fulano, a cicrana. Mas a deficiência vem da má informação mesmo. Porque nós, mulheres e homens, estamos muito longe ainda de adultecer, que tem muito conflitos, viu? Meu atendimento está sendo de conflitos sexuais, que eu estou até para esse caminho, doutora, de sexualidade. Porque há muita confusão, muita crença limitante, muita informação errada. E as pessoas se confundem, sentem medo de se expor demais e de se perder. Porque, na realidade, nós estamos ainda nesse processo de autoconhecimento. A gente saiu de uma pandemia, onde as famílias se reuniram, e ali houve mais conflitos ainda nessa situação. Por quê? Porque um casal precisa ter um local íntimo. Imagine um deficiente que necessita de um acesso. Existe a paciência, existe o autoconhecimento e o olhar do outro, que é o compaixão. Então, para ter um relacionamento, o sexo faz parte, é um complexo. O corpo físico, ele tem a sua naturalidade, que não precisa ser deficiente ou normal. Nós precisamos entender o que é o processo do nosso corpo. E essa educação, como foi bem dita aí, lá na infância, tem uma linguagem, na infantilidade e na adolescência. E, infelizmente, doutora, eu não sei, né, como que é a sua atuação, mas a gente vê que os adultos, eles estão na pré-adolescência, estão perdidos nessa atuação. E o deficiente trazendo esse assunto é maravilhoso. Por quê? Porque a sociedade precisa estar um pouquinho mais informada, com informação clara, objetiva e direta, como esse acontecimento aqui agora. Fico muito feliz de estar fazendo parte. Parabéns, doutora. É Nívia, né? Nívia. Ciência é estudar de perto, viu, pessoal? Doutora, eu só tenho queria uma pergunta também. Mari, só antes da gente continuar, é só para lembrar, né, que nós estamos gravando agora e que nós estamos no meio de uma palestra que fala sobre a sexualidade e o amor da pessoa com deficiência, que está acontecendo aqui na CIA, com o Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência. Presentes a Mari, presidente do Conselho, o Mário, que faz parte da diretoria, e a palestrante Nívia. Era mais isso para a gente poder dar continuidade na gravação. Obrigada. Pode falar, Mari. Obrigada.
Bom, antes da minha pergunta, eu gostaria de agradecer a presença da Ana Paula, que, né, a gente fez o convite aí para a Ana Paula, ela acabou entrando na live, a sua participação é de muita importância aqui, eu falei para você, para a gente interagir. Então, eu queria fazer uma pergunta para a doutora, é o seguinte, eu queria saber, assim, na verdade, o que você diria, doutora, para as pessoas que acham que pessoas com deficiência podem gerar também filhos com deficiência, que existe também um preconceito com relação a isso. Ah, mas a pessoa é com deficiência, e aí o filho vai nascer deficiente. O que você diria para essas pessoas? Infelizmente, esse tipo de pensamento ainda, né? A gente ainda convive com esse tipo de pensamento. Mas isso é muito relativo, a gente precisa entender que a ciência está aí, né? E que não necessariamente uma pessoa com deficiência, ela vai gerar outra pessoa com deficiência. Então, a gente precisa ter isso bem claro, né? Não quer dizer que, porque eu tenho uma deficiência física, o meu bebê, o meu filho, ele também vai ter, né? Ou porque eu tenho uma deficiência intelectual, o meu bebê vai ter uma deficiência intelectual. Eu tenho um caso, uma experiência em relação a isso, de uma mãe que apoiou, né? Porque a rede de apoio, a gente sabe que isso também é muito importante, e essa mãe, ela apoiou o filho dela, com 24 anos, com autismo, casar com uma moça de 24, mais ou menos na mesma idade, deficiente física. Então, ela fez uma casa para eles, um espaço para eles, no fundo do espaço onde ela mora, na casa dela, e eles moram lá, eles tiveram gêmeos agora. Então, assim, tem todo um processo de acompanhamento, os bebês estão bem, estão super saudáveis, e que a mãe, dentro dessa rede de apoio, ela orienta o casal da seguinte forma. Então, eu achei até interessante a forma como ela achou para ir lidando com a situação. O filho dela é autista e ela fala para ele o seguinte, que ele não pode trocar a fralda dos bebês. Ele pode fazer as mamadeiras. E a mãe é quem dá banho, a mãe é quem troca a fralda. Então, assim, veja como o bom senso, como essa rede de apoio, como o amor faz toda a diferença na vida dessas pessoas. Então, necessariamente, uma pessoa com deficiência, ela vai gerar outra pessoa, né, com deficiência. Então, a gente precisa primeiro desmistificar, né, essas questões para poder ter esse tipo de entendimento. Obrigada. Pessoal, já gostaria de registrar aqui também a presença da Lia de Souza. Ela é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Sertãozinho, São Paulo. Boa tarde, Lia. Seja bem-vinda. Boa tarde. Ajeitando a câmera aqui. Boa tarde. Olá, é um prazer estar com vocês. Muito feliz. Nós convidamos o pessoal de Sertãozinho também. A gente tem um grupo que nós estamos aí já com eles há 3 meses, chama Cuidar de Quem Cuida, que é uma rede de apoio para mães de pessoas com deficiência e até mesmo para pessoas com deficiência que são sozinhas, que cuidam de si, né? Então, nós estamos nessa toada e divulgamos aqui o link de vocês e que vocês continuem, né, fazendo mais eventos como esse, porque a informação é sempre muito bem-vinda. O pessoal ficou bastante curioso com o tema e achou muito importante, significativo, porque ninguém fala desse tema, né? É um tabu para a pessoa com deficiência. E estamos aqui apreciando, viu? Tem mais pessoas aqui de Sertãozinho também que eu vi aqui no chat que estão acompanhando vocês. Muito bom. Muito bom. Obrigada. Obrigado, Lia. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para a doutora Lívia? Mari? Acho que não, né? Vocês fiquem à vontade, viu, para perguntar, para trocar a experiência, porque eu acho que esse momento aqui é uma troca. A gente aprende também quando a gente está trocando experiência, né?
Então, assim, diante desse meu percurso relacionado à sexualidade, eu aprendo muito, né, com cada família, com cada pessoa mesmo com deficiência. Então, acho que esse momento aqui de interação, ele é muito importante por causa dessa troca de aprendizado, né? Então, as pessoas que estão aqui representando o Sertãozinho, fiquem à vontade, não tenham vergonha, vamos falar sobre esse tema que é tão importante, né? E esse momento é para isso, justamente para a gente trocar essa informação. Então, fiquem bem à vontade em relação a isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sou assistente social, trabalho já nessa área há mais de 10 anos, e eu trabalhei bastante tempo aqui em Sertãozinho, na área da saúde, em postos de saúde. E era recorrente, porque a gente trabalha com planejamento familiar, né, na área da família, para oferecer para eles todos os métodos contraceptivos e no final, caso não queira nenhum deles, a esterilização, que a gente fala que é completa, seria a vasectomia ou a laqueadura. E por conta disso, muitas famílias me procuravam com questões de pessoas com deficiência, falando, olha, eu quero que faça a laqueadura nela, porque não tem condições, ela vai engravidar, é um perigo, depois nós não vamos conseguir cuidar dessa criança. Então, isso era recorrente. Nessa época, surgiu a lei, né? Que foi bem na transição. Eu lembro que eu estava no posto de saúde, chegou a lei que falava sobre o direito à reprodução, né? Direito à sexualidade da pessoa com deficiência. E na época a gente atendia, né? E falava, olha, não tem... Antigamente até era possível. Eles não tinham esse direito de escolha. Antigamente, quando tinha um curador, aquele curador decidia por ele. E normalmente muitas realmente passavam por processo de laqueadura ou vasectomia sem ter um direito à fala, né? E muitas deficiências que eu vi ali, a pessoa tinha condições de conversar, de decidir por si, de pensar, refletir sobre o assunto. Então, achei muito interessante quando a doutora coloca que falta ali na infância um diálogo sobre a sexualidade. É como se aquilo fosse algo, é um tabu mesmo, eles vão postergando essa conversa, né? E quando chega na adolescência, na vida adulta, a gente se depara com essas situações. Eu queria que falasse um pouco mais sobre isso, esses casos em que as famílias ficam tão preocupadas, né? Falar, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu não sei o que eu faço, ela vai acabar engravidando, principalmente quando são mulheres, né? Mães de mulheres com deficiência, que têm a sua vida, a sua autonomia. Elas saem, elas fazem namoradinhos, e estão aí, vivendo, né? Se puder falar um pouquinho sobre isso com a gente. Sim. É um processo de construção, né? Então, quando eu falei lá, começa lá na infância, é justamente porque é um processo de construção. E a gente vai construindo passo a passo mesmo, de acordo com o entendimento da criança, chega na fase da adolescência, e quando isso não é feito, né, pela família, o que é que acontece? Eles aprendem, né, da pior forma, né? Aprendem com o outro que está lá fora, que não tem, tá nem aí para as consequências, né? Vamos colocar de uma forma assim mais clara, e aí começa a ensinar mesmo da pior forma possível. E aí chega para casa. Então, eu, enquanto família, o que é mais fácil para mim? Né? Construir a partir daquele momento ali com ele, ou simplesmente continuar na minha zona de conforto e dizer assim, não, vamos cortar o mal pela raiz, que é como eles dizem, né? Vamos fazer uma laqueadura, vamos fazer logo a cirurgia, e aí a gente acaba com o problema antes de começar. Então, a gente precisa entender que, de fato, é uma construção que precisa ser feito no passo a passo, que não tem uma receita, como eu falei, não existe um padrão para a gente falar sobre sexualidade. É tão natural para a gente, para as pessoas que não têm deficiência, e por que essa dificuldade toda para falar, né, com as outras pessoas que têm algum tipo de deficiência? A gente precisa acabar, né, partindo desse princípio, que todo mundo, que todas as pessoas merecem o respeito e merecem ter o entendimento por igual,
né? Essa é a questão, é o respeito. Então, se eu partindo desse princípio do respeito, se eu entendo dessa forma, eu vou conversar com meu filho que tem algum tipo de deficiência, para que ele entenda o que é viável para ele, o que ele pode fazer. Ele vai sentir todos os desejos como outra pessoa, ele vai ter o desejo de conhecer, de tocar, de se masturbar, vai passar por todas as fases normal. E a mãe, a família, ela precisa ter esse entendimento para ir orientando no momento certo. Quando isso não acontece, aí vem as consequências, que a gente sabe que acontece de fato e a gente só vê e escuta pela mídia, né? Questão do abuso, da gravidez indesejada e outras. E aí a gente teria que abrir outro espaço, outro momento para poder estar falando. Mas, assim, é de fato uma construção e a gente precisa abrir esse olhar, né? Desconstruir algumas coisas, como foi dito, as crenças limitantes, elas acabam, muitas vezes, impedindo, né? Elas criam, de fato, uma grande barreira. E aí as famílias, elas não conseguem falar, elas não conseguem construir. E chegam a esse momento. Mas as pessoas, elas conseguem, sim, decidir o que elas querem, elas conseguem cuidar de outra pessoa, assim, por que não? A gente não pode estar, de uma forma geral, fazendo com que todos sejam, né? Porque o João, ele não consegue fazer determinada atividade, José também não vai conseguir. E a gente sabe que existe uma singularidade. As pessoas, elas são diferentes, as pessoas, elas reagem de uma forma diferente. Você tem 5 filhos numa casa, eles não são iguais. Criados da mesma maneira, eles não conseguem, eles não são iguais. E por que a gente precisa ter esse padrão? As pessoas precisam ser da mesma forma, né? Então, tem esse processo, de fato, de construção, e a gente precisa falar cada vez mais, a gente precisa desmistificar essas questões relacionadas à sexualidade, à gravidez, né? A relação em si entre casais, entre pessoas. Por que não? Ainda sobre essa questão da mulher, da questão do casamento, da gravidez, das dificuldades, do preconceito em relação à deficiência, eu gostaria de fazer uma pergunta à nossa presidente, a Mari. Para quem não conhece, ela é cadeirante, ela tem uma deficiência desde quando nasceu, ela vai falar para a gente. E ela já foi casada, já teve né, hoje ela não, eu sei que ela não está casada, né, Mari? Mas ela já foi casada. E na época, Mari, que você começou a namorar, que você começou a se relacionar com seu ex-marido, você enfrentou algum tipo de preconceito? Você teve alguma... alguém da sua família fez algum comentário maldoso, ou da família do seu esposo? O seu ex-marido, ele é também deficiente ou não? Conta pra gente, por favor. Então, como alguns já sabem aqui, né, eu sou vítima de talidomida, então eu não tenho uma das pernas, eu não tenho a perna direita, e também tenho deficiências nas minhas mãos. Portanto, eu uso cadeira de rodas já há mais ou menos uns 21 anos. E falando sobre o Paulo, né, o Paulo Ricardo, que era meu marido, hoje ele não vive mais, ele faleceu em 2018. Quando eu o conheci, ele não tem deficiência, tá, Mari? Quando eu o conheci, ele se apaixonou por mim, assim, sabe? Só que ele não me conhecia pessoalmente, porque, na verdade, a gente se conheceu pelas redes sociais. Então, o Paulo, ele não me conhecia pessoalmente. Daí eu falei que eu tinha uma deficiência e tal, porque ele falou que eu era bonita, aquela coisa toda, mas ele não sabia que eu era deficiente. Aí eu falei para ele, e mesmo assim ele continuou querendo me conhecer. Foi daí que quando ele veio, a gente marcou tal. A gente ficou mais ou menos 1 ano se conhecendo através das redes sociais. Aí resolvemos nos conhecer pessoalmente, ele continuou gostando de mim, não mudou nada, né? Aí ele me levou lá para conhecer a família dele lá em Poços. Graças a Deus é uma família assim que não tem nenhum tipo de preconceito assim como ele. Acho que eles foram criados dessa forma. Eles não têm nenhum preconceito. Então, para mim, eles me tratavam de uma forma como qualquer outra mulher, entendeu?
Então, eu nunca sofri esse tipo de preconceito da parte da família do Paulo. Então, isso foi muito bom conviver com isso. A minha família também, não, elas nunca ouvi, assim, da boca, né, das minhas irmãs, principalmente, que a gente está sempre junto, elas nunca falam, pelo contrário, elas me incentivam, elas nunca têm esse tipo de preconceito, não, que, nossa, que eu sou aquela coitadinha, que nem tem muitos, que, né, que tem uma pessoa com deficiência na família, que trata, nossa, como... Coloca ali numa redemoinha de vidro, que é o bebezinho, aquela coisa assim, parece ser criança toda a vida. Mas, graças a Deus, eles não me tratam dessa forma. Tá? É isso. E aí, Mari, uma curiosidade minha, aí seu casamento fluiu normalmente, né? Mesmo com essa questão da deficiência, né? Para ainda ficar mais claro ainda que realmente é um tabu, né? Que as coisas podem caminhar de uma forma Caminhar normalmente, né? Vocês tinham uma vida social, né? Acredito, familiar, social, né? A gente viajava muito, ele fazia questão, inclusive, quando ele encontrava com os amigos dele, que não sabiam ainda que ele estava comigo, ele fazia questão de falar, olha, essa é minha esposa, ela é campeã recordista brasileira, porque, né, como a maioria que já sabe que eu sou atleta paralímpica, ele fazia questão de me apresentar como a atleta preferida dele, a campeã recordista brasileira. Olha só, hein? Muito bom. Que lindo, né? Lindo, lindo. Depoimento lindo. Eu tenho uma pergunta para a Mari também. Invertemos os papéis aqui, mas vamos ouvir um pouquinho, que isso é bom. Como é que foi, Mari, para você na adolescência, né? Quando tudo começa realmente, né? O despertar. Olha, que nem eu já falei na primeira live que nós tivemos aqui, né? Eu falei sobre a minha vida, tal, na minha infância. Eu não tive nenhum preconceito, mesmo que a criança não tem preconceito. Então, eu brincava das mesmas brincadeiras que elas brincavam. Então, quanto a isso daí, foi normal. Mas, quando foi chegando na minha adolescência, eu notei que alguma coisa estava errada. Por quê? Porque pessoas, né, inclusive as minhas irmãs, que eram mais novas do que eu, começaram a namorar, minhas amigas, né, da minha idade, ou até mais novas do que eu, começaram a apresentar os seus namoradinhos e eu sempre ia ficando na casa, sabe? Ninguém se interessava. Foi daí, então, eu caí na real, né? E eu ia ter que enfrentar isso pro resto da minha vida, esse preconceito, mas isso não fez com que eu me abalasse, que eu parasse com a minha vida, sabe? Pelo contrário, isso parece que me dava mais força para mim correr atrás dos meus objetivos, para mim passear, para mim ter uma vida normal. Caiu. 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 Também caiu a hora que eu fui dizer. A Mari caiu, né? Sei que foi só eu. Não, o Mário está indo lá socorrê-la. É que nós estamos numa sala ampla de reunião aqui na CIA, então nós nos dividimos para o som, né? E a gente colocou a Mari ali separadinha. Mas o Mário foi lá. Universo, né, tecnológico. E olha que coisa mais linda, né? A Nívia de Sergipe, né? O pessoal de Sertãozinho interagindo, né? É uma coisa linda essa Legal coisa. isso, né? A gente sabendo usar a tecnologia, ela veio realmente para nos servir. Isso acontece. Voltei aqui. Primeiro, então agora eu posso falar. Mari, no universo de vocês, tem aí a rede específica, né, das paqueras, do deficiente, existe isso? Porque tem o Tinder, tem os Badu da vida, né? Mas existe, sim, alguma regra, alguma coisa para vocês se identificarem? Ou isso vocês deixam livre? Porque, às vezes, a gente percebe, né, que alguns têm a tendência de não falar muito sobre isso com medo da rejeição. Esse é um tabu, é um medo de se expor como um deficiente? Tem isso? Você pode me falar alguma coisa sobre? Está fazendo a pergunta para mim, né? Sim, Mari. Olha, eu já fiz, não vou falar para você que eu nunca participei de nenhum assim site de relacionamento, mas eu faço questão
de ali no perfil eu já falar tudo. Inclusive, eu coloco fotos de como que eu sou, entendeu? Mas tem alguns que mesmo estando a foto e o perfil falando ali que eu sou cadeirante, eles olham somente para o rosto. Aí eles vêm conversar comigo, falam que eu sou bonita, que isso, que aquilo, gostaria de me conhecer melhor. Aí, quando eu começo a falar, que não sei o quê, aí começo a tocar no assunto, então, você viu, eu sou cadeirante, atleta paralímpico, começo a falar ali da minha história, aí tem uns que continuam falando comigo, mas eu noto que eles mudam o teor da conversa, sabe? Mas eles continuam conversando, e aí é tipo amizade. Aí eu noto também que há uma rejeição, que há um bloqueio, né? Eles não querem mais nem saber, e eu também respeito, entendeu? É isso, acontece. Entendi. Agora, eu gostaria de perguntar também para a doutora Nívia sobre o tipo de deficiência na área sexual. Tem alguns cadeirantes que têm ereção, tem outros que não. Como funciona isso para esse entendimento? Porque, às vezes, essa não comunicação de interação pode ser por esse meio de né, de um preconceito, de não entender esse lado sexual, do libido, né, da ereção, como, né, aquela questão, como vai ser? Então, eu acho que isso traz um conflito entre uma pessoa, interagir com uma pessoa deficiente, porque é a má informação, né, muita coisa muito solta, porque o sexo é um tabu de muitas pessoas, entre a religião, entre a cultura, né? Então, eu acho que o que você poderia colocar nessa situação de um conhecimento para que alguém que, às vezes, até tem interesse numa pessoa cadeirante, mas exige ali uma questão que ela não saiba colocar. Vai chegar e já perguntar, pera, como funciona, né? Uma mulher com cadeirante, ou né? Esse vice-versa. Essa colocação de como é esse movimento do ato sexual para um cadeirante, para que fique um pouco mais claro, esclarecido. Não sei se você entende. Então. Vamos lá, vamos por partes. Essa questão da sexualidade do cadeirante, a gente sabe muito bem que até para as pessoas que não são cadeirantes, a sexualidade ela envolve não só a questão física do toque, do ato, né? Vai além, a imaginação, né? A gente já começa a imaginar, a gente já começa a sentir. Então, várias sensações, elas já são estimuladas e tudo vai acontecendo. Então, nessa questão também da pessoa, do cadeirante, então tem todo um contexto que pode ser estimulado, que pode ser realizado entre as pessoas, como eu falei, não existe um padrão, né? Cada pessoa, ela reage de uma forma diferente, ela se satisfaz de uma forma diferente, né? A gente está falando de algo muito particular. Então, assim, falar como seria, como fazer, é muito relativo, porque cada um tem a sua satisfação pessoal, né? Mas que vai além do toque, vai além da ereção. E a gente sabe que outros sentimentos e outras sensações, elas estão envolvidas nesse momento e nesse movimento. Então, acaba acontecendo de uma forma natural entre as partes. Sim, é o que eu imagino também. Mas a gente sabe que existe um certo preconceito, um receio e a má informação, né, doutora? Sim, então, sim. Essa rejeição, às vezes, de falar assim, nossa, que linda essa mulher, a Mari é uma mulher linda, mas espera aí, ela é cadeirante? Ou então tem uma outra ali? Então, mas como vai ser? O que eu tenho que fazer? Então, vem todo um contexto de não ter o conhecimento e já tem um tabu do ser humano meio que buscar uma perfeição, né? Que a gente sabe que não existe. Então, eu acho que é bem interessante ter esses diálogos abertos, promover essa interação dessa informação para que as pessoas entendam. Como tudo hoje chegou da gente, com a informação, trazer a clareza, uma facilidade para a gente estar convivendo com qualidade de vida, né? Eu acho que cada cidade, cada local, eu acho que tem que ter um movimento falando sobre o sexo e a sexualidade, né? Sexo e sexual, encontro, né?
e buscar esse movimento da vida. Porque o libido é viver, né, doutora? É vida, é como eu iniciei falando, né? É vida, sexualidade é vida, é energia, é tudo que está envolvido ao prazer, a sentimento, as sensações. Então, assim, como a própria Mari falou, ela fala tudo, ela descreve o perfil dela, quem é ela, como é ela coloca fotos. Então, eu costumo dizer o seguinte, quando existe algo que me interessa, eu vou atrás, eu vou pesquisar, eu me aprofundo, eu quero conhecer mais sobre aquilo, sobre o assunto, sobre o tema, sobre a pessoa, enfim. E isso acontece, né, de uma forma geral com as pessoas. Então, se eu me interesso por alguém que é cadeirante, então eu procuro me envolver mais com aquela pessoa e conhecer mais daquela pessoa, saber como tudo pode acontecer, sem preconceito. Infelizmente, o preconceito, ele convive com a gente, né? E muitas vezes está dentro da nossa casa. A partir do momento que eu digo que o meu filho ele não vai conseguir, eu já estou dizendo, eu já estou sendo preconceituoso com ele. Eu não estou acreditando nele, no potencial que ele tem, na funcionalidade que ele tem. E muitas vezes a gente está em cima de um CID, a gente está em cima de um perfil característico, né? E que a gente recebe, né? Eu, por exemplo, tenho um CID, e nem por isso eu estou me vitimizando ou estou aqui falando sobre o meu CID, enfim, não. A gente trabalha em cima da funcionalidade do ser humano. Quais são as potencialidades dele? O que ele pode desenvolver? E com a sexualidade não é diferente. Então, não é porque ele tem uma deficiência que ele não vai conseguir se relacionar com o outro. Né? Então, tem muita coisa envolvida, tem muita coisa que a gente pode aprofundar. Então, a partir do momento que eu me interesso, né, que existe um sentimento, existe interesse, o amor mesmo, né, chega a esse ponto, por que não? Então, as coisas elas vão fluindo, vão acontecendo de forma natural. Como a própria Mari falou, o esposo dela, ele fazia questão de dizer, né, que ela era a esposa dele. De fato, uma mulher muito bonita, né, ele tinha total liberdade e prazer em me apresentar como esposa. Então, não existia barreira entre eles. Isso é que é o importante. Doutora Nívia, e também eu acho que a mídia, a sociedade de um modo geral, sempre valorizou muito a questão da beleza física, como se para ter um relacionamento, para ter ser feliz no amor e no sexo, é necessário ter um corpo bonito, um físico bonito, né? Então, assim, essa questão que a Mari colocou, de se identificar como ela é, de mostrar realmente que, embora ela tenha uma deficiência, ela tem sentimentos como qualquer pessoa, ela se apaixona como qualquer pessoa e, principalmente, ela consegue atingir a felicidade como qualquer uma outra pessoa. Eu acho que isso é muito forte, muito importante a gente estar divulgando, né, na nossa mídia, de um modo geral, que na maioria das vezes valoriza o quê? Um corpo físico bonito, né? Está aí em todas as mídias, como sendo um modelinho correto, como que viver a sexualidade tem que ser dentro daquele padrãozinho colocado pela sociedade, quando muitas vezes sexualidade vai muito mais além do que tudo isso, né? Do que esse ato sexual, do que essa forma de se apresentar toda ponderada, toda poderosa, assim, né? Eu acho que é por aí, né? Perfeito. Aí, quando você fala desse padrão, né, que a sociedade traz para a gente e vai modificando a cada dia, né, esse padrão de beleza, né, o que a gente precisa estar dentro daquele padrão para ser aceito pelo outro, aí a gente vê o quanto é relativo, o quanto é complexo, porque o que é bonito para mim pode não ser para você. O que de repente eu gosto, o que me encanta, de repente para você pode não ser. Então é muito complexo. E as pessoas, a cada dia que passa, elas estão tentando se inserir dentro de um padrão a todo custo. E isso não é diferente com as pessoas com deficiência. Então, ela está acima do peso,
Ah, eu preciso emagrecer, então às vezes param de comer, às vezes começam a ficar fraca, e aí tem todo um processo que a gente sabe que para perder peso, a gente precisa ter um acompanhamento nutricional. Então, assim, não é de uma hora para outra, simplesmente. E isso precisa também ser conversado. Então, eu quero que as pessoas me aceitem, né? Eu preciso entrar, me encaixar nesse padrão que a sociedade tanto impõe. Então, de fato, isso é muito relativo. Beleza, padrão. Hoje, a harmonização já teve a época do silicone, enfim. Tem épocas que vão se atualizando, né? A ciência está aí, as pessoas cada dia mais buscando a perfeição. E realmente é muito complexo falar sobre esse padrão, né? Se encaixar dentro de um padrão. A gente precisa estar bem, a gente precisa praticar o autocuidado. E o autocuidado não é só a questão da estética, da beleza. O autocuidado é você estar bem com você mesma. É você parar e fazer algo por você. E parar no final do dia e fazer aquele exercício mesmo, dizer o que foi que eu fiz por mim hoje. Né? Porque a gente corre tanto e vive nessa correria mesmo do dia a dia de trabalho, de casa, de filho, ou o filho vice-versa com a mãe, com os pais que já são idosos, enfim. O que é que eu fiz por mim hoje? Então, a gente precisa parar diariamente e, de fato, praticar a questão do autocuidado, é parar, se olhar. Vou fazer algo que eu gosto por mim hoje, eu preciso fazer. E não se cobrar tanto, que é outra questão que a gente percebe muito em relação à pessoa com deficiência, por exemplo, se ele não está dentro do padrão, ele começa a se cobrar. E aí vem depressão, vem ansiedade. Por quê? Porque ele não está dentro do padrão, porque o colega disse que era para ser daquele jeito. Então, veja como a gente conversa, como está andando, mas a gente volta lá para aquele princípio da educação, né? Da rede de apoio, de casa, da família. Então, se a gente não tem essa rede de apoio, se a gente não tem essa base fortalecida, esse tipo de influência vai chegar para a gente. E pode interferir negativamente. Pode falar, Ana. Esse padrão, né, de todo mundo pertencer, né, ser igual, meio que eu preciso estar sendo incluído, né, traz um desconforto, porque nós somos indivíduos, né, e isso traz aí muitos complexos, né, e olhando nesse olhar na fala que o Mário trouxe, o que acontece, Mário? Nós, mulheres, somos vaidosas, os homens também, né? Porque hoje a geração está bem vaidosa. Então, esse olhar do que o outro vai pensar de mim traz aí esse movimento aí que o padrão da mídia, da sociedade traz, que entra o comércio. Mas quando você vai para o autoconhecimento, a autoestima e buscar um pouco de informação, você sai um pouco disso. Essa inteligência emocional, ela começa quando você se olha e se vê, não é verdade, doutora? Então, a informação, a leitura, fazer parte, buscar, olhar para si e se valorizar, porque o olhar para a gente significa, eu sou assim, eu vim geneticamente dos meus pais, tenho uma história, então, é tão gostoso a gente pertencer, se reconhecendo. Então, sendo você com uma perna ou não, com um braço ou não, enxergando ou não, mas se você está no seu lugar, a gente é maravilhoso, nós somos seres de qualquer forma bonito. Se alguém não me acha bonita, alguém vai me achar bonita, né? Então, existe um olhar, e esse olhar, primeiro, é o nosso, né? E o autoconhecimento é um lugar que você se encontra, viu? Quem estiver aqui e ainda não foi atrás. Por quê? Porque olhar para si é amar ao próximo, né? Você está olhando a si mesmo, trazendo o seu amor e expandindo isso. Então, dependente da religião, amar a Deus sobre todos, mas mesmo, né? E se ame do jeito que você é. É importante isso, né? É muito importante se amar. Perfeito. E se eu não estiver bem, né? Eu não vou conseguir cuidar do outro.
Nívia, eu gostaria de fazer uma pergunta. Aliás, eu gostaria que você fizesse um comentário. Vamos supor que a gente tenha um casal, né, que tem uma vida, uma sexualidade normal, uma vida amorosa normal, e de repente ou o esposo ou a esposa sofrem um acidente ou passa por uma complicação e tenha que perde uma perna, perde um membro, se torna, de um dia para o outro, se torna deficiente, né? E aí essa pessoa, muitas vezes, que tinha uma vida sexual ativa, que tinha uma relação ativa com a esposa, na maioria das vezes entra numa depressão, começa a não aceitar essa deficiência que ele adquiriu, que ele vai estar com ela para a vida inteira. Então, assim, eu gostaria que você dissesse agora para esse casal como enfrentar isso, qual que é a melhor saída, tanto para a esposa como para o esposo, porque assim como para a pessoa que passou a adquirir essa deficiência, também é uma dificuldade para o cônjuge que está ali e vai ter que conviver com esse deficiente por toda a sua vida. Então, assim, o que você diria nesse sentido? Se eles já estão juntos, existe uma cumplicidade, existe sentimento, e eu acredito que quando se fala de sentimento, de amor, de relacionamento, tudo isso fica, né, de uma forma mais equilibrada. Claro que aconteceu um acidente, algo inesperado, que mexeu com toda a família, porque mexe, né? Questão de saúde mexe com toda a família, isso aqui, sem dúvidas, mas a gente precisa trabalhar dentro desse contexto, da cumplicidade, do companheirismo, da questão da ajuda, de estar um ao lado do outro. É uma reconstrução. E isso vai acontecer, isso pode acontecer. A pessoa que sofre um acidente, de fato, ela passa muitas vezes a não aceitar o que acontece, ela entra no processo de depressão, né, por achar que a vida dela se encerra naquele momento, que ela não vai conseguir fazer mais nada. Muitas vezes ela entra no processo de ansiedade por querer que seja tudo muito rápido, e a gente sabe que muitas vezes não é no nosso tempo, que a gente precisa esperar, que a gente precisa deixar que tudo aconteça, né? E é muito relativo quando a gente diz assim, não, vamos esperar 6 meses, vamos esperar mais um tempo. E a gente sabe que não existe esse tempo, né? O casal, ele vai ali, com o tempo que ele já tem de conhecimento, de envolvimento, de intimidade, eles vão se redescobrindo e tudo vai acontecendo, né? Essa cumplicidade vai fazer com que eles tenham uma reconstrução no relacionamento. E tudo vai fluir, né, de acordo com o desejo dos dois. Claro que é muito difícil. Muitas vezes, quando isso acontece com o homem, a figura do homem ela é mais rígida nesse sentido, resistente no sentido de que eu não vou mais servir para você, porque o homem ele tem aquela caracterização, né, do homem mesmo, do machista, aquela coisa assim do que eu não vou mais ser homem, porque muitos pensam dessa forma, né? Eu não vou mais conseguir. A gente sabe que muita coisa pode acontecer e que ele vai se redescobrir nesse processo, enquanto homem, enquanto ser humano, né? Dentro da relação com a esposa. Então, assim, é um processo que vai acontecer, né? Que existe profissionais, existe as terapias, e todo esse processo precisa ser percorrido, né? A gente não pode dizer assim, você tem um tempo determinado para que tudo aconteça. Vai depender muito deles, envolvimento nesse processo. De toda essa rede de apoio que a gente sabe que é importantíssimo para que tudo isso aconteça, mas especialmente dos dois, do envolvimento dos dois, né? E isso vai acontecer de uma forma natural. Existe aí o processo de reabilitação, reabilitação cognitiva, reabilitação física, enfim. Todo esse processo com vários profissionais que a gente sabe que existe, que pode influenciar, que pode aí estar contribuindo de alguma forma. Mas, assim, apesar de que o desespero, ele entra no primeiro momento, né? A gente precisa entender que todas as coisas, elas acontecem na vida da gente,
né, diante de um propósito, e que a gente precisa, de certa forma, correr atrás dos nossos objetivos, né? De uma forma, assim, bem resumidamente, eu passei por um processo de saúde, onde eu me vi com o CID que eu falei, e eu tive que me refazer, né? E toda a estrutura de casa, de filho, de marido, de trabalho, e foi quando eu me coloquei em primeiro lugar, né? Mais do que nunca, e disse assim, eu aceito e eu sei que eu vou vencer mais essa etapa. Então, a gente precisa se colocar no lugar do outro, mas a gente precisa também vivenciar o nosso momento, o nosso espaço, com toda a força, né? Que a gente fala tanto que tem, a gente busca tanto essa autonomia, esse empoderamento. Então, é o nosso momento, né, de colocar isso em prática. Consegui responder? Sim, obrigado. Pessoal, mas a gente já vai para os finalmente aqui. Eu gostaria de saber se mais alguém quer fazer mais alguma colocação. Olha, eu vou fazer uma colocação, aproveitando a doutora, né? Esse luto que nós vivemos não é só da morte, é das perdas, né, doutora? Então, a gente tem um processo de negação, tem a barganha, tem todo esse processo que a gente fica ali maluco, brigando com Deus. Depois a gente volta para esse lugar de indivíduo e fala, nossa, mas eu tenho tanta coisa ainda para fazer. E eu sugiro, gente, para todos os deficientes, eu falo que deficiente é o ser humano, né? Esse livro, ó, 1 Minuto para Mim. Dr. Spencer Johnson. A Mari, acho que já sabe, né? Eu faço isso, uma leitura no grupo de papoterapia, onde eu trago informações, modos de que eu possa trazer um bem-estar. Aquilo que eu consegui para mim, o amor próprio, doutora, eu trouxe para mim e hoje, como psicanalista, eu levo para quem eu posso transmitir, né, essa fala. O que nós temos que fazer nesses finalmente de ser deficiente ou não é buscar o autoconhecimento, porque ele vai te trazer o caminho para o seu bem-estar. E é assim que funciona. Então, eu desejo para todos os deficientes, os normais, o ser humano. E quando o ser humano olha sem rótulo, sem título, sem CID, ele vê o outro como uma alma, né? E nós somos isso. Somos seres vivos, livres, e viemos para ser felizes. Não vem com historinha aqui, não, porque é para ser feliz. Esse é o objetivo que eu tenho para dizer. Sendo advogado, sendo médico, sendo quem seja, a vida foi feita para todos nós. E o sol, a lua está aí. Agora, o sexo, vamos buscar, né, gente? A gente está vivo. Doutora, eu queria perguntar, a doutora faz atendimento, como é que é o trabalho? Você só faz o trabalho um pouco do seu trabalho também para a gente, né? Que às vezes tem alguém que vai querer buscar, né? Está sendo gravado, a gente vai colocar isso no YouTube, então é bom para que possamos saber onde encontrar a doutora Nívia. Uhum. Eu faço atendimento, atualmente eu estou fazendo mais atendimento online, depois da pandemia já existia, mas aí depois da pandemia potencializou essa possibilidade, né? Então, pessoas de outras cidades a gente acaba atendendo com a mesma qualidade, com o mesmo trabalho que a gente faz no presencial. Então, eu atendo hoje mais de forma online, também no presencial, mas nos dois, né? Vamos colocar assim. Atendo hoje pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, enfim, faço parte, como eu falei, de um grupo de pessoas renais, né? Renais crônicas, transplantados, então são pessoas que precisam de um suporte também nesse primeiro momento, né? Que são pessoas que não tinham deficiência e elas passam a ter algum tipo de deficiência relacionada, né, à questão renal. Então, como eu falei, hoje eu estou como coordenadora de saúde, prevenção e saúde da Federação das APAES aqui no estado de Sergipe. Então, são várias APAES aqui no estado. E aí eu estou à frente dessa questão da saúde,
com os assistidos, com as famílias. A gente trabalha muito com as famílias, que a gente entende que é esse suporte, essa base, essa rede de apoio, ela precisa estar muito próxima, né, dos terapeutas, do grupo multidisciplinar. Então, é um trabalho em conjunto, não só do profissional em si, das famílias, mas o suporte também, o nosso projeto aqui, Cuidando de Quem Cuida, com os nossos colaboradores. Então, a gente também oferece esse suporte psicológico para os nossos funcionários das APAES. Então, além dos assistidos, nós fazemos um trabalho relacionado aos colaboradores e às famílias. Então, assim, é um trabalho que está sendo desenvolvido aqui no estado. Eu estou no movimento APAEano desde 2013, e aí a gente vem crescendo, né, diretamente com a pessoa com deficiência, porque, como eu falei, é um aprendizado. A gente aprende todo dia, né? Nós estamos em evolução, em constante evolução, construindo a cada dia o nosso dia a dia, né? Nosso aprendizado, o nosso entendimento, enfim. Isso faz parte. Então, hoje eu estou nesse processo, mais no atendimento online, certo? Existe aqueles ainda um pouco resistentes ao atendimento online, então, a gente passa para o presencial, mas é nesse processo. Atendimento com reabilitação, neuropsicológico e atendimento psicológico mesmo. Ok. Doutora, e você gostaria de deixar o seu contato, Instagram, qual que é o celular? Eu tenho um Instagram, o Nívia Psique, né? E lá eu deixo um pouquinho das minhas atividades, né? Tanto no conselho, que eu estou no conselho esse ano também, da pessoa, conselho estadual, conselho de saúde, né? Então, depois desse meu processo de saúde, né? Como pessoa com deficiência também, então eu decidi que eu ia ajudar outras pessoas. E aí fui convidada para fazer parte do conselho e aceitei que é um momento onde a gente trabalha esse controle social, né? E dando essa visibilidade não só para as pessoas com deficiência, mas num âmbito em geral. Então, hoje a gente trabalha mais com esse olhar mais amplo, né? E aí eu deixo meu Instagram, que é o Nívia Psique, o meu contato é o 79, que é aqui em Aracaju, Sergipe, 99872-8680. Então, estou à disposição de todos vocês para um possível momento futuro, né? Ou para quem tiver interesse mesmo de conversar, de fazer um processo mais íntimo, né? Ok. Muito obrigado. A gente ficou muito, muito grato mesmo. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Americana. Foi um prazer ter você aqui com a gente nessa tarde. Para você, Nívia, e para os demais, eu já vou adiantando aqui que o próximo, deixa eu confirmar aqui, a nossa próxima palestra vai acontecer no próximo mês, no mês de julho, e o tema é esporte na vida da pessoa com deficiência, tá? Então, assim, a gente também terá uma palestra por mês, e essa será a nossa no mês de julho, tá? Antes de passar para encerramento, eu só gostaria de ver se a Lia, a presidente do Conselho Municipal de Sertãozinho, ainda está aí, Lia? Pode... Estou aqui, sim. Obrigado pela sua presença, viu? Imagina, eu que agradeço. Vamos organizar para o pessoal participar da próxima também, viu? Muito obrigado. Mari, obrigado pelo seu exemplo de pessoa que você é, por ter contribuído e enriquecido essa nossa primeira palestra aqui, tá, Mari? Obrigado mesmo. Ana, mais uma vez, um prazer em revê-la, tá? Eu tive o prazer de conviver com a Ana durante 2 anos, ela foi conselheira municipal de saúde aqui em Americana, fez um trabalho bem atuante aqui na área da saúde, e agora, por uma surpresa aqui, eu tive o prazer de estar revendo. Obrigado, viu, Ana, pela sua participação. O prazer foi meu de revê-lo, de estar aqui com vocês, com a doutora Nívia aí de Sergipe, Aracaju, né? Isso.
que eu atendo uma pessoa daí. E realmente eu quero até aproveitar para você, para todos. A internet, o atendimento é a mesma qualidade do... Então, não se privem disso. Busquem, né? Tem a doutora psicóloga, tem eu aqui também fazendo minha parte, mas busquem, independente do quê, mas busquem, porque nada nos priva, nós somos livres e a gente tem que ter isso. E a internet trouxe esse momento aqui muito interessante e uma abordagem muito séria e que é preciso falar. E parabéns para todos nós aqui. Obrigado, Ana. E antes de eu pedir, eu já passo a palavra para você, Nívia, eu só gostaria de agradecer mais uma vez à ACI, Associação Comercial de Americana, por esse apoio, por esse suporte, na pessoa da Estela, que é a nossa coordenadora da Comissão de Eventos do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Se Deus quiser, vai continuar com a gente, né, Estela? Muito obrigado pelo apoio de sempre. Eu que agradeço, viu, Mário? Eu agradeço, é uma oportunidade muito rica estar com vocês. Eu estou aprendendo muito mesmo, né? E estar aqui proporcionando esses momentos de muito aprendizado, essa troca, né? É de uma inteira importância. Então, vamos continuar com o projeto das palestras, né? E vamos torcer que eu possa continuar com vocês para continuar nessa nossa missão, tá? Muito obrigada, viu, Nívia, por você ter topado vir falar com a gente. Obrigado, Ana. Obrigado, pessoal do Sertãozinho. Eu quero contar que eu sou daí perto, eu sou de Orlândia, o pessoal deve conhecer. Então, foi um prazer enorme, viu? Espero que vocês possam estar com a gente na próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Lívia. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.